canal Expresso 1898, terminou em São Luís, no Maranhão. Sampaio Corrêa 3, fora o baile, Vasco 1. Vasco permanece na segunda colocação, com 8 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o Sport, mas deixa a torcida com uma pulga atrás da orelha. Que partida terrível do Vasco. Opções que entraram hoje não deram certo. Eu vou falar sobre essa encrenca que Maurício Souza arrumou hoje com o Vasco em São Luís, depois daquela vinhetinha maneira que você já conhece. Então, galera, uma partida hoje muito fraca do Vasco, muito abaixo da crítica. O Vasco perde, jogando muito mal. O Matheus Barbosa, nem se fala, uma partida terrível. Primeiro gol do Sampaio Corrêa, pode botar na conta dele. E um moleque de 18 anos, hoje, um moleque de 18 anos faz muita falta no elenco principal do Vasco, no time principal do Vasco. Andrei Santos, com sua saída de bola hoje, fez muita falta. O Vasco não conseguiu se achar no jogo em momento nenhum. E Yuri até falou no intervalo do primeiro tempo que a grama, o calor... Gente, o Vasco já jogou em São Luís do Maranhão. O Vasco conhece esse estádio, o Vasco conhece essa grama, o Vasco conhece esse clima. E se o clima é ruim pro Vasco, também vai ser ruim pro Sampaio Corrêa. Então essa desculpa não cola. O Yuri, que foi um dos poucos hoje que se salvaram no Vasco, um dos poucos, se não foi o único. O Vasco uma partida muito abaixo. Maurício Souza mandou a campo o House, na lateral Léo Matos, no miolo de zaga Quinteiro e Anderson Conceição. O Edmar foi o lateral esquerdo. E Yuri e Matheus Barbosa hoje, que fez uma partida terrível no meio campo. Nenê, Eric, Raniel e Gabriel Peck completaram o time hoje. Então o Vasco hoje entrou em campo com alguns desfalques, claro, não teve o Figueiredo, não teve o nosso Andrei Santos, jogador zaço do Vasco, jogando demais, não teve o nosso goleiro Batman. Então o Vasco hoje perdeu merecido. Não foi a primeira partida, nem a única, nem a última, vai ser nem a última, que o Vasco joga muito mal nesse campeonato. Só que o Vasco não conseguiu, diferente de outras partidas, vencer. Uma partida que o Vasco não conseguiu se achar em momento nenhum. Meio campo todo espaçado, um ataque que finalizava o Raniel arame liso, mais uma vez, nosso Ranissauro muito mal, não consegue segurar a bola no ataque, não consegue prender a bola no ataque, e a gente conseguiu a proeza de tomar 2 gols de Igor Catatal. É pra mandar alguém embora depois dessa, não. É uma vergonha, gente. Igor Catatal é horroroso. A lei do ex se fez presente hoje em São Luís. E 2 gols de Igor Catatal contra o Vasco. É muita vergonha. Nossa zaga foi a zaga titular. Tudo bem, o Rolls no primeiro gol pode ter pulado atrasado, ou não ter dado aquele famoso passinho pro lado para conseguir defender. Errou. Falhou. Porém, o sistema defensivo como um todo ainda era o sistema defensivo que vem jogando bem na Série B. Então preocupa, essa derrota do Vasco preocupa mais ainda, porque o Vasco vai começar a ter realmente desfalques durante a competição, desfalques por contusão, desfalques por cartão amarelo. E o que se viu em campo, que os substitutos que entram, e os substitutos dos substitutos são abaixo da crítica. Não tem condições de MT jogar no Vasco mais, não tem condições de Luiz Henrique jogar no Vasco. MT, pelo amor de Deus, nem se fala. Eric, fraquíssimo. Não tem condições desses caras jogarem mais no Vasco, gente. Por que insistem? Juninho tem que ser emprestado. Não tem mais clima, não tem mais condições, não consegue. Raniel, vem caindo, jogo após jogo, um desempenho mais fraco após o outro. Não consegue segurar a bola no ataque, perde divididas fáceis, não faz o pivô necessário. É um jogador forte, mas não sei, às vezes parece meio desmotivado, meio mole. Então o Vasco hoje toma uma sacolada do Sampaio Corrêa, um time horroroso, como vários times que botaram pressão no Vasco, horrorosos. Vasco e Operário foi um resultado mentiroso, Vasco e Londrina foi um resultado no sufoco, mas mentiroso. Vasco e Criciúma foi um resultado mentiroso. Se você for pegar aí, o Vasco conseguiu todas as suas vitórias e os bons resultados, principalmente fora de casa, jogando no limite, sempre. Agora que o Vasco vai começar a ter os desfalques, preocupa demais a sua torcida. Então vamos lá, eu vou partir para as notas. Notas com certeza que não serão boas, mas eu vou dar, porque
merecem e tem que ser realmente discutida essa questão aí do Vasco e seus substitutos. O Raus hoje, fora de ritmo, é garoto novo, entrou numa furada, o time do Sampaio Corrêa dominou as ações desde o início. Então o goleiro Raus, que eu acho que falhou, não foi um frango, mas eu acho que falhou no primeiro gol, nota 5. O nosso Léo Matos falhou bizonhamente no terceiro gol, deixou o Igor Catatal uma avenida ali para ele preencher, nota 3 por Léo Matos. É o que eu falo, o Léo Matos traz o ranço, ele traz todo aquele peso de ter caído com o Vasco e de não ter subido. Eu acho isso muito perigoso para um jogador que vai substituir, que vai assumir a posição. Léo Matos não é confiável. É um jogador bom, é um jogador bom assim, que faz partidas boas. Mas quando ele tá mal, quando ele tá perdido, ele compromete. Ele é jogador de defesa, lateral é jogador de defesa. O Léo Matos jogou muito mal hoje. Não ajudou no ataque e falhou na defesa. Nota 3 e lambe os beiços. O nosso Quinteiro hoje também não foi tão bem, mas ainda teve muita raça, disposição ali para tentar alguma coisa ali para proteger a defesa, nota 5. O Anderson Conceição abaixo das últimas partidas, porque o meio campo do Vasco não funcionou hoje. Nosso querido Matheus Barbosa, pelo amor de Deus, é para rescindir o contrato hoje. Então o Anderson Conceição foi comprometido pela defesa, pelo meio campo, que não conseguiu prender a bola no meio nem criar. Então o Anderson Conceição também vai ganhar uma nota 5, bem abaixo. O Edmar também hoje abaixo do que vinha fazendo, do que vinha mostrando. Todo o sistema defensivo fica comprometido quando o meio campo não funciona. O meio campo do Vasco hoje foi uma tragédia. Então o Edmar hoje nota 5 também. O nosso Yuri Lara, talvez o que tenha mostrado mais personalidade e disposição para tentar mudar alguma coisa. O nosso Yuri Lara eu vou dar uma nota 6. O Matheus Barbosa, horrível, péssimo, não pode jogar no Vasco, é um jogador que se omite, se esconde e erra tudo que tenta. Nota 1 para o Matheus Barbosa, isso para não dar 0. O nosso querido Nenê hoje foi poupado, depois de um tempinho ali em campo, o Maurício Souza já viu, já pensou na partida contra o Ituano. Eu acho isso errado, se está em campo é para jogar, é para ajudar o Vasco na partida contra o Sampaio Corrêa, mas ele foi substituído para tentar preservar um pouco ali do gás dele para a partida contra o Ituano, terça-feira. Então o Nenê hoje também foi mal, estava descalibrado, estava meio disperso ali, nota 4 para o Nenê. O nosso querido Eric, horroroso, apesar do gol, horroroso, não tem condições de vestir a camisa do Vasco, muito fraco, sem dinâmica, sem intensidade, não se mostra para o jogo, perde todas no 1 a 1. Então, quer dizer, não serve para o Vasco. Para jogar no Vasco tem que ter personalidade, não pode se omitir. Eric nota 3, apesar do gol, que não adiantou porra nenhuma o gol. E o nosso querido Raniel ali, também no ataque, nota 1. Raniel que não consegue prender uma porra de uma bola, horrível, muito fraco, fez o gol de pênalti contra o Criciúma, mas porra, ele fez o gol, só isso. Cara, fazer gol de pênalti, se eu treinar pênalti, eu bato e faço. Então tem que fazer muito mais, para jogar no Vasco tem que fazer muito mais como centroavante, nota 1 pro Raniel. Nosso Gabriel Peck, eu ainda não sei se ele é jogador de defesa, se é jogador de ataque, ele compõe mais do que faz jogadas na frente, então não sei, tem que decidir isso aí. Eu acho que tem que testar o Ignaldo ali na ponta, no lugar do Peck, tem que testar. O moleque foi hoje para São Luís e não entrou, tem que ser testado. Marlon Gomes, idem. Botar o Matheus Barbosa, não colocar o Marlon Gomes, para mim, é um tiro no pé. O Maurício Souza hoje errou. Já que era para testar e fazer merda, que tentassem os moleques, então. Então o Vasco hoje esse foi o time titular e ainda entraram no jogo o Riquelme na lateral esquerda, vai ficar sem nota, não vou dar nota para essas barangas que entraram. O Danilo Bosa também entrou no decorrer do jogo. O Luiz Henrique, esse eu faço questão de dar nota 0. Não tem condição de jogar no Vasco, pode passar no RH e rescindir. Não presta para jogar no Vasco, pode rescindir. Juninho, tem que emprestar esse moleque, ele tem probleminha, não adianta, ele não consegue ter constância, ele é mole. Para jogar no Vasco não pode ser mole, tem que ter intensidade o tempo inteiro. O Vasco está na posição que está no campeonato, com essa distância para o quinto colocado, não foi por conta da disposição do Juninho, você pode ter certeza disso. Foi por conta da disposição dos moleques ali, do Andrei, da disposição do Figueiredo, que voltava para recompor, da disposição do Gabriel Peck. O Juninho não mostrou porra nenhuma nesse campeonato. O Juninho tem que ser emprestado urgentemente, negociado. Ele tá caindo de novo de produção, ele é muito inconstante. Não dá. Juninho hoje nota 4, mal de novo. E ainda entrou o MT, que é esse aí também, meu Deus. O que passa na cabeça do Maurício Souza para achar que o MT vai conseguir jogar bola
no Vasco novamente. Ele não tem mais motivação, gente. Era o mesmo caso do Andrei, o volante lá que foi pro Curitiba de graça. É o mesmo caso. Se não fizer dinheiro com ele agora, negociar, emprestar, ele vai ser mais um peso morto, vai terminar seu contrato e ele vai sair de graça. O MT está desmotivado, ele não tem motivação para jogar no Vasco. E o nosso querido Maurício Souza vai ganhar uma nota 0 hoje, pelas escolhas de levar os moleques a não botar em campo. Foi muito mal na escalação, não pensou, não raciocinou na questão da saída de bola, botou o Matheus Barbosa, que não tem essa característica de saída de bola, como o Andrei Santos, errou, tomou o primeiro gol, que desmontou completamente o time do Vasco. Então, nota 0 para o Maurício Souza, tem que melhorar muito. Em outras circunstâncias, pela atuação de hoje, ele teria sido demitido, você pode ter certeza disso. Uma partida patética. Então pode se passar muito tempo, o Vasco, daqui a 10, 15 anos, nunca vai ser compreensível o Vasco tomar 3 gols, perder de 3 para o Sampaio Corrêa. São tamanhos e proporções muito diferentes, e o Vasco está se nivelando por baixo. Então vamos lá, o Vasco agora volta a campo contra o Ituano, em casa, todos os ingressos vendidos, toda a torcida empolgada pela apresentação do Alex Teixeira, porém tem que mostrar muito mais do que mostrou, vamos botar aí nas últimas 3, 4 partidas. O Vasco vem caindo de produção, vem jogando mal, alguns resultados apareceram, não foram merecidos, então o Vasco tem que abrir o olho, pegar o Ituano agora com seriedade e vencer bem. Não é vencer de 1 a 0 e tomar sufoco de novo, não. Tem que vencer jogando tranquilo. O Vasco precisa fazer uma partida tranquila, não fez uma partida tranquila nesse campeonato. Todas as partidas do Vasco são no limite. E a torcida do Vasco já está ficando preocupada, a janela está vindo aí, o Vasco até agora, negociação avançada e fechada com Alex Teixeira, porém, agora com o deputado entrando aí com recurso, vai atrasar o processo da SAF, e o Vasco necessita, com urgência, de jogadores para o seu sistema ofensivo. Um lateral direito, uns 2 ou 3 atacantes, pelo menos, de lado de campo, um meio campo que saiba distribuir ali para dividir a responsabilidade com o Nenê. Então o Vasco realmente necessita de jogadores para chegarem e serem titulares nessa equipe. Então o Vasco, mais uma vez, joga muito mal, dessa vez perde com merecimento, Sampaio Corrêa poderia ter feito até mais. Então o Vasco tem que se recuperar agora contra o Ituano, para fechar o turno com 37 pontos, uma pontuação bem boa, bem razoavelmente boa. Dá para fazer um segundo turno mais tranquilo, mas com esse time vai preocupar a torcida todo o jogo, como vem preocupando. Então é isso, galera. Mais uma vez, Vasco e Ituano, terça-feira, 9h30, São Januário, casa cheia, apresentação do nosso cria Alex Teixeira. Vamos ver se o ânimo muda, se esse clima que ficou hoje sai e desaparece, entra o clima de euforia, de animação, para o Vasco conseguir vencer o Ituano. É isso que eu espero, é isso que a torcida quer. Então é isso, galera. Não deixa de se inscrever no canal. Se gostou, curte. Se gostou, mais ainda, compartilha no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, onde você achar que deve compartilhar, compartilhe, mostre para os seus amigos vascaínos que tem um outro aqui desse lado, a fim de falar a respeito do nosso querido clube e debater com você. Se você me mandar uma mensagem aí, eu vou te responder e a gente vai trocar uma ideia do que pode melhorar no nosso Vasco. Então é isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!